Olá, querido candidato, vídeo novo aqui no canal. Você que vai prestar vestibular, vai prestar o concurso público, que vai fazer o Enem. Hoje nós vamos falar de algumas dicas básicas para você se preparar para a redação. Coloquei como tema aqui como me preparar para a redação. E a primeira dica vai para você como se preparar para a redação. A primeira dica é pratique. Esse é o primeiro aspecto que você tem que se atentar antes de fazer a sua redação. Muitos candidatos vão para o concurso público, por mais que eles se dediquem, que eles estudem, que saibam fazer uma redação, mas a falta de prática muitas vezes faz com que candidatos, na hora do concurso, tenham dificuldades e não conseguem fazer uma boa redação. Aí vai a primeira dica básica, dentro dessa prática de redação. Escolha um padrão para o seu texto. Tem candidatos que vão escrever um texto e tem a maior dificuldade porque muitas vezes ele não segue um padrão. Ele muda sempre o seu padrão de escrita, muda sempre a sua forma de escrever, não tem uma sequência lógica. Você precisa pegar os temas, pegar os assuntos, os temas das redações que você está praticando e está sempre seguindo aquela mesma linha de pensamento. Tem que ter um pensamento lógico para aquela formatação de redação. A introdução, esse formato de introdução, desenvolvimento, conclusão, tem que estar todos alinhados de uma mesma forma, no mesmo padrão. Então siga uma linha, escolha uma linha lógica, um padrão lógico para escrever os seus textos e siga aquele padrão que com certeza você vai fazer uma boa redação, vai se dar bem naquela prova do concurso público. Aí temos como segunda dica, para que tem tudo a ver com a prática, a questão do controle emocional. Essa é a segunda dica. Não adianta você se preparar, não adianta você fazer diversas redações, criar diversos textos e na hora de fazer a sua prova, na hora de fazer a sua redação, você perdeu o controle, ficar tão emocionado porque estudou bastante e teve dificuldade. Mantenha calma, mantenha o controle, mantenha o tempo todo o controle emocional. Controle as suas emoções para que você faça uma prova da melhor forma possível. A terceira dica, escreva pelo menos 2 redações por semana. Lembrando que aqui são 5 dicas básicas, mas tem muito mais dicas que eu posso passar para vocês e vamos estar construindo essas dicas ao longo dos nossos vídeos aqui no nosso canal. Eu já peço a você que se inscreva lá no nosso canal, dê o seu like lá, assim ative o sino de notificações para receber novas mensagens, novos vídeos que vamos postar aqui no canal. Então, a terceira dica, escreva pelo menos 2 redações por semana. Se temos que praticar, temos que escrever no mínimo 2 redações por semana, seguindo a mesma lógica, escolhendo o mesmo padrão de escrita, o mesmo formato de texto. A quarta dica, reconheça, reflita e corrija os erros. Você jamais vai se dar bem numa prova de concurso público, numa redação de concurso público, se você não refletir, se você não analisar, se você não tiver senso crítico sobre o seu texto. Tem muitos candidatos que pegam o texto, quando dá para o professor corrigir, eu recebo vários textos assim, de alguns alunos, e quem sabe, quem está me assistindo agora sabe do que eu estou falando. Pego alguns textos e vejo e corrijo os textos, aponto os erros. Quando lanço a nota, o aluno pergunta, mas professor, por que minha nota só foi isso? Eu errei em que aqui? Não poderia tirar uma nota melhor? Então, acontece muito isso nas correções das redações. Então, tenha um senso crítico, reconheça quando você errou, reflita sobre aquele erro e corrija o erro quantas vezes for necessário. Não deixe de corrigir o seu erro. Tem candidatos que levam o erro para frente. Eu vou contar uma história para vocês, simples e rápida, porque o nosso vídeo hoje vai ser de maneira mais rápida. Mas eu tinha uma dificuldade imensa, quando ainda no ensino médio, de escrever a palavra através.
E eu todas as vezes que escrevia a mesma palavra, através, né, a palavra através, eu errava aquela palavra. Então eu comecei a escrever, a anotar, escrevia mais de 10 vezes no caderno a forma correta para não esquecer. Então, a partir de então, eu comecei a corrigir aquela palavra e hoje eu escrevo da melhor forma. Eu escrevia através com Z e através é com S. Era uma forma de escrita que eu sempre errava, era uma palavra que eu sempre errava. E a partir de hoje eu acerto, a partir daquele momento eu nunca mais errei aquela palavra, depois que eu pratiquei, passei a escrever novamente, né? E o erro foi sanado na minha vida, porque eu refleti sobre o erro, analisei o erro, né? Corrigi o erro e fui para frente, segui em frente. Então é isso aí. Então reconheça, reflita e corrija os erros. O quinto ponto, né? Um quinto ponto interessante dessa forma de como se preparar, né? Dessas dicas aqui de como se preparar para a prova de redação do concurso público é a intertextualidade, né? E a interdisciplinariedade. Ou seja, faça intertextualidade e faça interdisciplinariedade. Ou seja, analise várias formas de texto, analise assuntos diferentes, né, dentro de uma mesma linha de pensamento e também faça a interdisciplinaridade. Comece a entender de outros assuntos, de outras matérias, né, para fazer essa conexão, né, faça essa conexão entre os outros textos e faça uma conexão com as outras matérias. Relacione as outras disciplinas sempre dentro da sua prova, dentro da sua redação. Essa interdisciplinariedade, eu coloquei aqui um fator interessante, aqui, um fator para te chamar a atenção sobre a sociedade como o tripé do seu texto. A sociedade vai ser sempre o tripé do seu texto. Por quê? Porque se eu for falar de história, eu vou estar referindo à sociedade. Se eu for falar de direito, eu vou estar referindo à sociedade, me referindo à sociedade. Se eu for falar de química, de física, de matemática, de geografia, de língua portuguesa, se eu for falar de literatura, tudo, de leitura, tudo isso eu vou estar me referindo à sociedade. Só existe as ciências porque existe a sociedade. Se não existisse a sociedade, não existiriam as ciências. Então, ficou claro aí, pega essa visão, pega essa dica aí e mande bem no seu concurso público, tenho certeza que você será aprovado. E para que esse canal continue crescendo em audiência, peço a você que se inscreva, se ainda não é inscrito, dê o seu like, ative o sino de notificações para receber outros vídeos. Valeu, até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu galera!